Hoje a gente vai mergulhar numa história real, cheia de mistério, crime não solucionado e lendas urbanas. E tudo isso acontece no coração de São Paulo. Tá preparado? Então bora lá! Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana. Sejam muito bem-vindos ao Samari. Aqui no meu canal você vai ouvir sobre casos sobrenaturais, casos criminais, lendas urbanas e, por que não, filmes e séries de horror. Se você curte esse tipo de conteúdo, fica por aqui que vai ter muita coisa boa. Nossa história de hoje começa na Rua APA, no número 236, esquina com a Avenida São João, ao lado do elevado Presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão. Ali ergue-se um edifício que chama atenção pelo seu estilo arquitetônico. Uma casa residencial que ganhou o nome de Castelinho, pois sua arquitetura foi inspirada em castelos medievais franceses, apesar de não ser de fato um castelo. O imóvel foi construído em 1912 com projeto de um arquiteto francês e vitrais pintados por artistas renomados. Uma casa desse porte refletia o alto status social para a sociedade paulistana. O Castelinho pertencia à família Reis, uma família de grande prestígio e influência na cidade. A família era composta por Virgílio Guimarães dos Reis e sua esposa, Maria Cândida Guimarães dos Reis. Eles eram pais de Armando César dos Reis, de 43 anos, e Álvaro dos Reis, de 45 anos. Álvaro era advogado e um ótimo patinador. Chegou a ser recordista mundial. Gostava de festas, mulheres e viagens. Já Armando, também advogado, era completamente o oposto de seu irmão. Ele era introvertido e responsável pelas finanças da família. Virgílio construiu o casarão como um presente para sua esposa e a família era dona de várias propriedades, incluindo o famoso cinema Broadway, que ficava na Avenida São João. Ele morre deixando a casa e os bens para a esposa e os filhos. E após a sua morte, a dinâmica familiar muda, onde Maria Cândida, a matriarca de 73 anos, torna-se fervorosamente dedicada à religião. Os irmãos, que já não se davam muito bem, passam a ter grandes divergências em relação ao dinheiro da família, principalmente após Álvaro voltar de uma viagem da Europa com um projeto ambicioso. Ele queria fechar o cinema Broadway para transformá-lo em um ringue de patinação. Ele já até tinha um nome, Palácio do Gelo. Armando era totalmente contra essa ideia. Ele argumentava que isso não seria uma garantia de retorno financeiro como o cinema era. As discussões entre os irmãos se tornavam cada vez mais acaloradas e duraram meses. Maria Cândido tentava mediar toda essa situação, porém sem sucesso. Para piorar, Álvaro parecia estar com problemas financeiros, com dívidas e notas provisórias que demonstravam que sua situação era mais delicada do que parecia. Alguns rumores indicavam que essa dívida teria sido obtida por meios ilícitos. A gota d'água veio em maio de 1937, quando os dois irmãos estariam mais uma vez discutindo e os ânimos teriam se exaltado e eles teriam apontado uma arma um para o outro. Quando a mãe veio apartar, foi o estopim para a tragédia que se seguiria. Vários disparos foram ouvidos e dia 13 de maio de 1937, os corpos da mãe e dos dois filhos foram encontrados dentro do castelinho. Maria Cândida, Álvaro e Armando estavam mortos a tiros. Foi encontrada uma pistola automática Parabellum calibre 9. A versão oficial da polícia, divulgada na época, apontou Álvaro como culpado. Segundo a polícia, ele teria atirado no irmão e na mãe quando tentou impedi-lo. Atordoado pelo que havia feito, teria tirado a própria vida. Parece simples, certo? Mas essa versão nunca convenceu de fato as pessoas, já que haviam diversas lacunas nessa história, assim como evidências que levantavam dúvidas bem pertinentes, já que Álvaro morre com 2 tiros no peito. Médicos e especialistas acharam esse método incomum para alguém decidir se autoexterminar, e o que seria esperado seria um único tiro na cabeça. Fora a pergunta óbvia de quem conseguiria atirar em si mesmo uma segunda vez depois de levar um tiro no coração. E quando o caso não poderia piorar, vem a perícia e identifica que os projéteis encontrados em Maria Cândida eram diferentes do da arma utilizada no crime. Porém, uma segunda arma nunca foi encontrada no local. Despertou desconfiança ainda a posição na qual os corpos dos irmãos foram encontrados, lado a lado. Álvaro teria tirado a vida de forma que ficassem juntos? A perícia não para por aí. O laudo do IML encontrou vestígios de pólvoras nas mãos de Armando, o irmão mais novo, e não nas de Álvaro, fazendo assim com que alguns legistas acreditassem que teria sido Armando o autor dos disparos. Minha gente, o que já estava estranho se torna bizarro. Outra pergunta que não foi respondida foi de que Álvaro era canhoto, porém a pistola encontrada na cena do crime estava ao lado direito de seu corpo. Fora o fato de ter sido encontrado com os olhos abertos, como se tivesse sido pego de surpresa
presa? Todas essas dúvidas são levantadas e esmiuçadas no livro O Crime do Castelinho, Mitos e Verdade, que Leda de Castro Kiel, sobrinha neta de Maria Cândida, lançou em 2015. Quando lançou o livro, ela deixou claro que a sua intenção era de limpar o nome da família. Leda acreditava que nenhum deles foi o autor dos tiros. Quer mais inconsistências em um único caso? O processo judicial desapareceu, a autópsia é controversa e, incrivelmente, as fotos policiais tiradas na cena do crime foram perdidas em um acidente de carro. Parece mentira, né? É claro que, como todos os meus vídeos, eu não posso deixar de trazer as teorias para esse caso. A primeira seria a de que Armando foi o responsável pela chacina de sua família, matando sua mãe e seu irmão e pondo fim em sua vida, como sugerido pelo legista que encontrou resquícios de pólvora em suas mãos. Já em outra teoria, e a mais intrigante, é a possibilidade da participação de uma quarta pessoa, devido à quantidade de tiros disparados na família e à disposição dos corpos na cena do crime. A família teria sido vítima de um assassino encomendado? Ou a quarta pessoa seria um credor de Álvaro? Temos a teoria também de alguém da família estar interessada na herança, porém como o crime foi considerado pela polícia como um duplo homicídio seguido de autoextermínio, e tudo isso partindo de um dos membros da família, uma lei da época impedia parentes de segundo grau, como sobrinhos e primos, de receberem a herança. Será que o assassino não sabia dessa lei? De qualquer forma, sem herdeiros diretos, o castelinho passou para a posse da União. O imóvel que levou a fama de ser assombrado ficou anos fechado, sendo novamente habitado de 1950 a 1982. Pessoas que moraram ou se abrigaram na casa, como moradores de rua e catadores, diziam sentir a presença de alguém. Diziam ainda ouvir desde ruídos, gritos, choros, passos e sussurros, até a torneira se abrindo e presenciar vultos e sombras nas janelas. A degradação do antigo casarão era visível. Pichações, escadas de mármore roubadas, teto de vidro danificado por um incêndio durante uma gravação. Tudo isso fez com que esse cenário sombrio, combinado com o mistério do caso, fosse o cenário perfeito para as lendas de assombração, fazendo com que o Castelinho ganhasse a fama de ser o local mais mal assombrado do Brasil. Essa fama atraiu até mesmo investigadores paranormais, como o programa americano Ghost Hunters, que filmaram o Castelinho. E em uma gravação de Spirit Box, eles teriam captado o nome Eduardo. O casarão também recebeu a visita dos caçadores fantasmas brasileiros Rosa Maria Jacques e seu marido João Toqueto, conhecido por todos como Rosa e João, que também investigaram o local. Rosa relatou sentir a presença de Maria Cândida e ouvir vozes. Para eles, o caso era um pedido de socorro das almas e busca de justiça. Coincidência ou não, meses após Rosa fazer seu trabalho no local, a tão aguardada reforma finalmente começou. Mas a história do Castelinho não termina no abandono e nos fantasmas. A prova de que é possível inverter polos, mesmo de maldições, veio na forma de uma mulher com um sonho. Dona Maria Eulina, que já foi moradora de rua e chegou a dormir no Castelinho, teve a visão de transformá-lo novamente em um lar. Dona Maria Eulina fundou a ONG Clube das Mães do Brasil. Em 1996, a ONG conseguiu a concessão do imóvel e eles lutaram para que o prédio fosse tombado, o que aconteceu em 2004, e conseguiram a sua restauração, que ocorreu entre 2015 e 2017. E como já dito, muitos acreditam que isso se deu com a ajudinha espiritual dada por Rosa e João. Foram investidos mais de 2.800.000 reais na reforma. Hoje o Castelinho da Rua APA abriga a sede do Clube das Mães do Brasil, que acolhe moradores em condições de rua, oferecendo apoio e profissionalização. O que por décadas era palco de uma tragédia e lendas sombrias, se transformou em um espaço de acolhimento e esperança. E ironicamente, Dona Maria Eulina jura que nunca viu um fantasma sequer por lá. O crime do Castelinho da Rua APA continua sendo um mistério, pois quem matou quem? Houve uma quarta pessoa? As dúvidas permanecem, mas o edifício, antes símbolo de uma tragédia e do abandono, hoje abre suas portas para a vida e para o trabalho social da ONG. Normalmente eu não sou de dar muito a minha opinião, eu acabo mais contando as histórias conforme minhas pesquisas. Mas de fato esse caso é muito intrigante. Para mim a história toda não bate. Primeiro porque diz que a Maria Cândida morre com 3 tiros. Eu vi até em alguns lugares que menciona que foram 4 tiros, mas enfim, de qualquer forma eu acho que se o Álvaro atirou na mãe, atirou na hora da raiva, se arrependendo imediatamente ao ponto de tirar a própria vida, não faz sentido a quantidade de tiros que ele disparou. Será que no primeiro ele já não teria entrado em choque e percebido a besteira que fez?
Para mim, parece que de fato foi um extermínio da família, onde queriam ter certeza de que ninguém sobreviveria. Mas e aí, o que você acha que realmente aconteceu com essa família? Foram injustiçados e por isso não conseguiram descansar em paz, tornando a casa mal assombrada? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso e se tiver alguma outra teoria que eu não tenha falado, me conta, que eu vou adorar saber. Então é isso, pessoal. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo se você gostou dessa história. Assim você ajuda a divulgar o meu canal para mais pessoas conhecerem também a história do Castelinho da Rua Apa. Obrigada para você que ficou até o final. Até a próxima. Tchau!